Olá, você está em Afroturismo Movimento e hoje a gente vai fazer uma viagem de volta ao mundo. Eu sou o jornalista e fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Quem me acompanha nessa viagem é o administrador Robson Jesus, que está com uma meta ousada de ser o primeiro homem negro a passar por todos os países do mundo. Robson, obrigado por ter topado e seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Você está com um objetivo ousado, né, de passar por todos os países do mundo. Como que surgiu esse objetivo e quando? Isso surgiu em 2018, quando eu fui fazer um intercâmbio, meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos. Eu comecei a ter contato com outras culturas, com outras línguas. Isso despertou uma curiosidade muito grande em querer viajar ao mundo, em querer conhecer mais culturas, mais outros países, saber como que funciona o processo de vida dessas pessoas em outros países. E a partir daí eu comecei a me questionar como eu faço para dar a volta ao mundo, quem deu a volta ao mundo, como faz para dar a volta ao mundo, quanto custa a volta ao mundo. E eu comecei a buscar respostas para essas perguntas. E aí, qual foi o país que você decidiu começar essa aventura e quando que você começou essa viagem de volta ao mundo? Então, depois de muito planejamento, de muito estudo, 7 meses ali de pesquisa, eu decidi começar no dia 28 de fevereiro pela Tailândia. A Tailândia foi aí meu chute inicial aí de volta ao mundo. E aí, a meta é terminar quando e em qual país? Pretendo ficar de 5 a 7 dias em cada país. Total são 196 países. Se a gente pegar ali, somado 5, 7 dias, vai dar entre 2 anos, 2 anos e meio. Eu coloquei uma gordurinha ali para os imprevistos, então estaria no máximo 3 anos. E eu vou finalizar pelo Brasil. Eu comecei pela Tailândia e finalizo pelo Brasil. E aí eu acho que muita gente deve ter essa curiosidade, né? Qual que é o custo de uma viagem como essa, né? Como que você planejou ficar esse tempo, né? Esses 2 anos e meio aí viajando e conhecendo esses países? Então, eu tive o apoio de um dos maiores especialistas hoje em empreendedorismo digital, que é o Free Igor. Ele está viajando há mais de 6 anos o mundo sem parar e ele fez toda a minha parte orçamentária. Então hoje a gente está falando de um projeto que custa em média R$500 mil, ou seja, R$500 mil. E esse planejamento, né, que você fez para fazer essa viagem de volta ao mundo, ele prevê também imprevistos, né, como você disse, pode ter, sei lá, algum imprevisto de doença ou alguma passagem que ficou mais caro. Como que você vai fazendo esses cálculos? A gente já fez uma projeção. Então, por exemplo, principalmente para os exames de Covid. Semana retrasada, eu estava num país, Brunei, que para mim entrar no país, eu precisei pagar $100 para fazer um exame de Covid. Quando eu cheguei no país, eu fiz mais um outro exame de Covid, mais $100. E para sair do país, eu paguei mais $100 no exame. Ou seja, um país que eu fiquei 3 dias, eu tive um gasto aí de $300 só com o exame de Covid. E claro que a gente não esperava gastar tudo isso, mas a gente sempre coloca uma gordurinha a mais ali para alguns imprevistos orçamentários, que nesse caso foi os exames de Covid que eu tinha em Brunei. Hoje a gente está conversando, você está no Nepal e você já passou por 12 países. Provavelmente quando o programa estiver indo ao ar, você já vai ter avançado aí na sua viagem. Eu acompanho um pouco pelas redes sociais e vi que você foi por países que eu nem sabia que existia, né? Eu queria que você me contasse alguma curiosidade do que já aconteceu nesse caminho. Primeiro, acho que Palau acho que foi um país incrível, que eu também não conhecia. Eu tive umas experiências que vai ficar o resto da minha vida. Primeiro, para a questão de eu conseguir nadar com os tubarões. Eu nadei com milhares de tubarões. Água viva, eu sempre tive muito medo de água viva, porque eu me lembro quando eu ia para o litoral de São Paulo. Uma vez eu até tinha que ser queimado, então eu peguei um pavor de água viva e eu tive a oportunidade nesse país de nadar com milhões de centenas de águas vivas. Pegar na mão, no alto mar, e foi uma experiência incrível. Acho que essa foi a primeira. E a segunda foi a semana passada, que eu tive em Mongólia. Mongólia, eu passei 2 dias nas montanhas com os nômades. Então, algo que eu sabia nos livros, conheci o nômade digital, que é aquelas pessoas que se movimentam digitalmente, mas eu nunca tinha conhecido um nômade físico. Então, eu tive essa experiência de passar 2 noites, né, na casa desses nômades, no meio das montanhas, com a simplicidade, com um amor, um carinho que, nossa, vai ficar guardado no resto da minha vida, esse momento que eu tive com essa família. Que legal. Robson, já que você ama viajar, eu vou te levar para viajar junto com a gente, então. É um quadro que chama Passaporte Black, em que a gente faz perguntas sobre viagem e são respostas mais rápidas. Então é um bate-bola. Bora lá? Vamos juntos.
O que não falta na sua bagagem? Muito amor e carinho. E se você pudesse só viajar para um único lugar pro resto da vida, qual seria? Brasil. Brasil. E qual que seria a dica de viagem que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo? Resiliência e constância. Muita constância ali. Se o seu propósito ali viajar é visitar todos os países, é ficar tanto tempo em tal país, é conhecer pessoas, então tenha bastante resiliência e faça com constância, que você vai conseguir alcançar seu sonho. E qual que é o destino dos seus sonhos? Destino do meu sonho é ver um país mais próspero, sabe? Hoje esse projeto ele é um propósito, ele tem um propósito que move vidas, não só minha vida, como a vida de outras pessoas. Então, eu acredito num país mais próspero. E qual que é o seu tipo de viagem predileto? Eu estou fazendo muita viagem que a galera fala, né? Que o Robson não viaja Nutella, o Robson viaja em raiz. Mas é muito bom quando você pega um lugar confortável, sabe? Um lugar mais moderno, isso não tem nem como se comparar. E a gente, né, fala aqui nesse programa muito sobre afroturismo, né? Então são lugares de cultura e história negra. Eu sei que você está aí no continente asiático, tem menos pessoas negras, mas você já visitou algum desses lugares nessa viagem? Não, tem pouquíssimos. Uma das minhas metas é me aprofundar mais na cultura dele. Então, um dos propósitos é racial e não consegui ainda visitar nesses países da Ásia passeios que eu consigo conhecer um pouco mais da história negra. E como tem sido ser um homem negro nesses lugares pelos quais você está passando? Tem sido uma minoria, para não falar que eu sou o único, mas poucos, principalmente quando a gente olha para o turismo, a gente olha para a galera que está visitando outros países, só vê pessoas brancas, pessoas da Europa, pessoas diferentes de mim, porque dificilmente eu consigo achar um negro. E quando eu vejo um turista negro, é muito louco, porque um olha para o outro, os olhos começam a brilhar, a vontade de abraçar, de falar, porra, muito massa ver você aqui, bora junto nessa. Então, esse é o meu sentimento hoje, de poucos turistas negros na estrada. Você é um administrador lá de Osasco, né, na Grande São Paulo. Como era o Robson da infância? Você já sonhava em fazer essa volta ao mundo? O que o Robson da infância sonhava percorrer? Não, eu não sonhava em dar a volta ao mundo. Isso foi um sonho recente. Só que o Robson era uma criança que não gostava de estudar, porém gostava muito de geografia, gostava muito de história e estava bem nas aulas de inglês. Se a gente olhar isso depois aí de muito tempo, é muito o que eu estou aplicando hoje. Hoje é um cara que viaja o mundo, a geografia do mundo, conhecendo várias histórias e falando inglês. Então, a gente vê que o meu passado está refletindo muito no presente. Isso é sempre bom lembrar, né, que quando a gente sai do Brasil, né, são poucos países que falam português, né, alguns países africanos, Portugal, e é sempre importante nessa segunda língua para se comunicar com as pessoas, para poder fazer essa expansão na comunicação. E mesmo na Ásia, né, que é tão distante, o inglês ele é uma língua universal, né, Robson? É uma língua universal e uma língua que abre portas. Principalmente eu que com esse projeto social, venho me comunicando com muitos empresários de outros países e sempre em inglês, sabe? Pessoas que vêm me ajudando, que vêm acreditando no meu projeto. Então, poxa, se não fosse o inglês, com certeza eu não estaria conseguindo dar alguns passos que eu estou dando aqui. Quando você fala que a sua viagem ela tem um propósito, qual que é o propósito da viagem? Ele tem um propósito racial e social. Porque quando eu escolhi fazer essa volta ao mundo, eu fiz algumas perguntas. E uma dessas perguntas era, quem fez isso? E quando eu fui olhar quem fez isso, a gente fala de uma população de 7,5 bilhões de pessoas, apenas 150 pessoas deram a volta ao mundo. E dessas 50, nenhum era um homem negro. Aí eu comecei a questionar o porquê que nenhum era um homem negro. Aí eu comecei a pesquisar e estudar um pouco, onde 20 anos atrás, só por você ser negro, você não entrava em país da Europa como Polônia. Se a gente pegar estudos mais recentes, 10 anos atrás, mostra que a população negra não tinha condição de comprar uma passagem de avião, sendo que a população negra é 53% do país, representa a maioria do país. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, comecei a ficar muito indignado, perder noites de sonos e decidi, falei, eu vou mudar esse cenário, a partir de hoje eu serei o primeiro homem negro a visitar todos os países do mundo e vou ser inspiração para outras pessoas negras que pretendem viajar e começar a acreditar no sonho delas. E qual o país que você está com mais curiosidade de conhecer? Eu, por exemplo, quando eu fiz uma viagem, eu não tinha esse objetivo de fazer uma viagem, passar por todos os países, mas em 2016 eu fiz uma grande viagem de um ano, que eu passei por 25 países nos 5 continentes. E o país que eu tinha mais curiosidade era o Egito, era um sonho de infância estar lá, então podia conhecer todos esses países. Se eu não fosse para o Egito, ia ser um pouco decepcionante para mim. Tem algum que é o seu queridinho, assim, que você tá com mais vontade? Eu conheci o Afeganistão.
E não é por causa da guerra, porque o Afeganistão é um dos países mais bonitos do mundo. Então, eu não vi isso nem de 1, 2 ou 3 viajantes. Eu já tinha visto muito isso na internet e hoje, viajando o mundo, eu tenho contato com pessoas que visitaram o Afeganistão e eles falam, Robson, você precisa conhecer o Afeganistão. Tem belezas naturais lindas nesse lugar que as pessoas não mostram na mídia. Então, lá que eu quero ir e lá que eu vou mostrar para as pessoas. E quem está ouvindo a gente, onde pode acompanhar essas aventuras todas? O que você pretende fazer, né? Eu sei que você tem um Instagram, então queria que você falasse um pouquinho do seu Instagram, mas que outros produtos você pretende fazer com que essa viagem gere? Hoje as pessoas podem me encontrar no Instagram, @onegovailonge. As pessoas podem me encontrar no YouTube, @onegovailonge, onde eu passo vídeos mostrando algumas curiosidades do país. E também estou no podcast, O Negro Vai Longe, onde eu mostro papos mais cabeças, conversas mais técnicas, entrevistas com pessoas ao redor do mundo. Inclusive, recentemente eu fiz uma entrevista com uma pessoa da Tailândia que vivenciou o tsunami de 2004. Maravilha. Você sabe que quando eu fiz essa viagem, né, eu fiquei 1 ano viajando e eu não tinha, né, uma meta específica de quantos países passar, então era uma coisa um pouco mais livre no sentido de que eu podia ficar mais ou menos tempo nos países em que eu passava. Tinha também uma meta de viajar o máximo que eu conseguisse por terra, até porque é mais barato e porque as passagens por terra elas te limitam menos, né, no sentido de que você pode comprar de uma hora para outra um ônibus sem ser tão caro do que um avião. E eu usava como companheiro a escrita, porque passei 1 ano sozinho. Claro que a gente vai encontrando pessoas no caminho, a gente vai fazendo novos amigos, a gente encontra pessoas que a gente já conhecia também. Quem que é a sua companhia nesses trajetos? Que você usa como companhia para não se sentir sozinho? Olha, hoje eu tenho alguns voluntários, né? Pessoas muito queridas que estão me ajudando no projeto. É um projeto que está demandando muito tempo da minha parte. Então, hoje eu trabalho mais ou menos 15, 16 horas por dia, todos os dias da semana. Então, quando tem aquele tempinho ali entre uma viagem ou outra, seja de ônibus, eu fiz agora uma viagem de Singapura, Malásia, de ônibus, e eu sempre estou aí tentando conversar com a equipe, ver se eles precisam de alguma ajuda, vendo o que a gente pode melhorar no projeto, porque acaba tendo pouco tempo em cada país e preciso fazer as coisas acontecerem. Então, é um projeto de grande porte, né, quando a gente fala de volta ao mundo, que demanda muita organização, muito planejamento, muitas estratégias, principalmente nas redes sociais. Então, hoje, o tempinho que eu acabo ficando livre, eu quero me dedicar à minha família e à equipe de voluntários que me estavam ajudando a fazer acontecer. Maravilha. Eu vou trazer, então, agora algumas dicas para gente que está pensando, né, em fazer uma volta ao mundo como Robson. Eu vou trazer as dicas do Negro Guia Negro, o produtor cultural e fotógrafo Heitor Salatiel. Olá, Guilherme. Olá, Robson. Muito feliz de fazer parte desse documento. Eu tô meio chocado, assim, com essa história de volta ao mundo. Cara, você tem noção quantos países são? É muita coisa. A minha mãe trabalhou muito tempo em companhia aérea e tive o privilégio de viajar desde criança, então minha infância foi no aeroporto. E sempre senti isso de ser o negro único, né, nos espaços, principalmente nesses ambientes turísticos, em outras cidades, outros países. Acho que a principal dica que eu dou, e acho que o Robson tem trazendo muito bem, é planejamento. Acho que se planejar é fundamental e necessário para conseguir realizar uma viagem tranquila e que dê tudo muito certo, né? Porque a gente evita os perrengues da viagem. A principal dica que eu dou é para seguir o trabalho dele, que é um trabalho muito interessante, tem vários conteúdos muito massa. E também da Jéssica Nabongo, eu tive a oportunidade de conhecer ela em Salvador, eu produzi um material dela que inclusive vai sair no livro dela. Foi a primeira mulher negra a visitar todos os países do mundo e ela também traz várias experiências incríveis e de ser esse corpo feminino, né? Passando por algumas sociedades machistas e tudo mais, acho que vale a pena conhecer o trabalho dela. E a gente tem a referência brasileira, né? Que é Glória Maria, que acho que ela não conseguiu completar todos os países, mas ela rodou muito. Eu acho que é possível. Eu sou um jovem de periferia e eu vejo muitos amigos meus investindo dinheiro em tênis, em celular e não priorizando a
viagem. Eu acho que o fundamental do podcast Afroturismo é democratizar isso e mostrar para as pessoas negras que é possível viajar e que é nosso, assim, é importante pra gente circular pelos outros espaços, ter conexão com outras culturas, e é sobre isso. Maravilha, Heitor, obrigado. Esse programa é sobre isso, né? Viajar é para todo mundo. Nós, negros, podemos e devemos viajar também, dar a volta ao mundo, conhecer todos os países. É um projeto incrível esse seu, Robson. Quero já te convidar para mais para frente a gente conversar, quando você estiver no continente africano, para a gente trazer também, né? Eu acho que você aí no país, acho que tem uma emoção diferente, né? Um calor do momento. Quais são os próximos destinos que você vai passar e o que você tá curioso para ver aí no continente asiático? Depois da manhã eu estou indo para a Índia. Depois de Índia eu vou para Butão. Eu estou muito ansioso para ir para Butão, né, que é o menor país do mundo. Ele tem um conceito muito diferente, tanto que ele controla as pessoas que entram lá, a quantidade de pessoas que entram no país. Ele tem um conceito muito relacionado à felicidade. Então é um país que eu estou ansioso para conhecer, é um país que eu estou bem otimista, assim. É bem restrito para ir para lá, porque eu estou com muita dificuldade para conseguir passagem, para conseguir acesso, mas graças a Deus está mostrando o caminho, está dando tudo certo. Provavelmente daqui a 7, 8 dias eu chego nesse país, que vai ser uma experiência incrível. E Robson, qual que é o seu maior medo hoje? Olha, eu venho fazendo um trabalho muito forte com o Hélio Pontes, que é um dos maiores especialistas em desenvolvimento humano hoje nos Estados Unidos, que é a questão de trabalhar o medo, né? Se de fato esse medo é real, se esse medo existe. Então hoje eu tenho um certo receio com esses países que estão em guerra, né? Tipo, eu acabar nos 2 anos esses países da guerra e essa guerra não acabar, e a questão do Covid. Então eu vou ser bem sincero, eu tenho um receio sim de voltar a aparecer uma terceira onda ou uma outra doença aí que possa prejudicar, mas inicialmente são esses 2 pontos que eu acabo trabalhando psicologicamente. E qual que é a sua maior felicidade, assim, quando você está num dia turistando, conhecendo o lugar, o que te faz sorrir, o que te torna mais feliz? Muito feliz, primeiro, quando eu tenho um contato com os nativos daquele lugar, da família deles. Muitos me levam para conhecer a cara deles. E o plus disso, o que deixa mais feliz ainda, é poder compartilhar isso com as pessoas. Sabe, coisas que às vezes a gente não está acostumado a ver na internet, que a gente não está acostumado a ver na TV, e aí eu posso mostrar ali, sabe, chegar na Tailândia, mostrar aquela casa que não tem porta, que não tem janela, e mostra tem uma família ali cheia de amor, cheia de carinho, sabe, cheia de sonhos também. E eu poder entrar naquela casa e mostrar pra galera, compartilhar com a galera e mostrar que é possível a gente acreditar nos nossos sonhos, eu fico muito, muito feliz, muito realizado, sabe? Não é algo só pra mim, é algo pra nós. Com certeza. E acompanhando você no Instagram, esses dias eu vi que você tinha chegado no país e o preço, né, pra ir até o centro, ele era um pouco caro, né, era perto, mas o preço pra ir até o centro era caro, e aí você falou, bom, eu vou andar meia hora a pé e vou economizar essa grana porque isso é importante, né, até pra eu continuar na estrada por mais tempo. Então acho que tem esses pequenos, nem vou chamar de sacrifícios, né? Mas esses pequenos desafios do caminho e que vão fazendo com que você atinja esse objetivo maior, né? Sim, e é algo que eu tô aprendendo. Eu nunca tinha pedido carona na minha vida. Lugares que eu vou, que é tão extremo, que não tem. Você chega na rodoviária, não tem opção de táxi, não tem opção de nada. Você simplesmente tem que pegar a mochila e andar 10, 12 quilômetros, não, desculpa, 8, 7, 8 quilômetros, que dá quase 1 hora e meia de caminhada. Então, às vezes é isso, você precisa ajustar. Ou, igual você colocou mesmo, aconteceu em Siapã, eu deixei do aeroporto, o cara queria me cobrar $50 para me levar até o hotel, em 1 hora de caminhada. Eu falei, eu vou fazer 1 hora de caminhada. E, mais uma vez, Deus colocou uns anjos no meu caminho, que quando eu estava na metade do caminho, para um carro, sem eu pedir carona, comecei a me oferecer carona, o cara me levou até um hotel, conseguiu um hotel muito top para mim, com um amigo dele, e mudou toda a história daquela viagem, onde não tinha local para ficar, não tinha transporte, e acabei sendo tudo diferente e tendo uma das experiências totalmente diferente do que eu esperava. E como que é a sua família, Robson, com essa viagem tão longa e tão desafiadora? Nossa, a família, a internet, ela acaba ajudando, né? Minimizando um pouco a questão da saudade, que é muito difícil. Eu tenho um filho de 12 anos, que mora com a mãe dele. Eu tenho minha mãe, que recentemente mudou de estado, saiu de São Paulo
e foi morar em Minas Gerais. São pessoas que eu falo diariamente e que me apoiam muito. Então, poxa, meu filho aí sempre, não, pai, tá tudo bem, onde você tá, isso, aquilo. Tá sendo um orgulho muito grande para ele acompanhar essa viagem. Na escola mesmo, tá bem animado, sendo um exemplo ali na questão de história, de geografia, porque eu falo muito com ele sobre isso. E minha mãe também sem palavras. Minha mãe, aquele amor mesmo distante, todo dia mandando aquele amor, aquela benção, mãe, tá tudo bem, tá, obrigado pelas orações. A família, eu acho que o apoio da família é fundamental. É isso, Robson. Obrigado, viu? A sua jornada, ela é realmente inspiradora. Eu acho que quem tá nos ouvindo fica sonhando também em um dia poder fazer o mesmo. A gente que tá aqui nesse momento, né, saindo de uma pandemia, sonhando com viagens, eu acho que todo mundo deve se planejar e fazer as viagens que sonha, que quer, né? Te agradecer, continuo te acompanhando. O Nego vai longe, o Nego tá indo muito longe e é muito bom saber que o mundo não tem fronteiras e não tem limites para nós, pessoas negras. Então, a gente deve estar em todos os espaços, inclusive em todos os países do mundo, né? Exatamente, Gri. Eu te agradeço mais uma vez o espaço, o convite. Isso é um recado para as pessoas. Acredite no seu sonho. Independente da cor da pele, isso não delimita a fronteira. É isso. Obrigado, pessoal, que chegou até aqui. Na sexta que vem, a gente volta com mais Afroturismo, o Movimento.